Olá, para vocês que me conhecem e quem não me conhece, eu sou a Patrícia Marcondes, daqui de Pindamonhangaba, e estamos retomando o Papo Reto com Patrícia Marcondes, que antes era na revista, agora está aqui no formato de podcast. E é uma grande honra para mim poder estar aqui de volta em Pindamonhangaba, na minha cidade, onde eu cresci, onde eu vivi toda a minha vida. Daqui eu saí para o mundo e hoje eu volto para Pinda. E mais especial ainda, gente, meu primeiro convidado, um convidado com uma agenda difícil, mas eu fiz questão de insistir, porque ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa a quem eu tenho um grande respeito e um grande orgulho. Eu posso dizer que é um guerreiro que salva vidas. Muito obrigado, Dr. Fernando Oliveira, por estar aceitando o nosso convite de participar do nosso programa de estreia. Muito obrigado você, Patrícia, por esse convite, por estar fazendo parte dessa retomada do Papo Reto. Me sinto muito honrado, já sabendo de toda a história que ele participou da revista, da Boa Forma, e depois acabou tomando outras modalidades. Então, é um extremo prazer que eu tenho aqui de poder estar falando, conversando e fazendo esse bate-papo aberto e direto com você. Doutor Fernando, muito obrigada, eu que agradeço, eu tenho a honra de ter a sua presença nesse programa de estreia, uma pessoa que esteve aí nesse momento, acho que muitas pessoas podem esquecer, mas a gente nunca pode esquecer os guerreiros da saúde, né? Que são os médicos, enfermeiros, técnicos, todos que estiveram envolvidos aí no momento que a gente passou da Covid. Então, eu acho que a gente tem que lembrar e fazer uma homenagem merecida a esses profissionais que estiveram aí na linha de frente e contar um pouquinho, porque a Covid, ela passou, né, doutor? Ela passou, mas não passou, né, doutor? Como é que tá? Conta pra gente, como é que tá hoje? Bom, nós saímos do estado de emergência da pandemia, mas nós continuamos ainda na pandemia, tá? Essa é a declaração da OMS para todos os países. Tá. Portanto, sim, temos ainda a pandemia em vigência, mas não estamos mais naquele estado de calamidade. Ok? Então, hoje, nós temos todas as vacinas sendo realizadas, temos leitos de UTI disponíveis e a taxa de incidência do Covid-19 diminuiu muito. Então, hoje ele não está sobrecarregando o sistema de saúde. Mas o senhor diz diminuiu, significa que ainda estamos tendo que conviver com o Covid? Sim, uma vez ou outra, assim, por exemplo, essa semana eu tive 2 atendimentos de paciente Covid-19 positivo lá na Santa Casa de Pindamonhangaba, aqui. Na nossa honrosa Santa Casa. É. E, então, assim, existe, mas hoje nós estamos já com uma segurança maior para estar lidando com o Covid e podendo ofertar também para a população um melhor atendimento em relação ao Covid do que nós tivemos no passado. Os casos não estão sendo graves? O senhor percebe que a vacinação ajudou a sair daquele quadro grave? Apesar de ter sido muito polemizado, né, a questão da vacinação, né, ela sim acabou tirando todas essa incidência, essa alta incidência que tivemos. Ela acabou acabando com ela terminou com essa alta incidência de casos graves por Covid-19. Essas internações e UTIs acabou trazendo para um nível mais ambulatorial ou hospitalar de baixa complexidade, né? Olhando assim esse cenário todo, tiveram aumento de leitos, teve que ter mais estrutura no período da Covid. O que o senhor tira como o legado da Covid? Bom, o primeiro aprendizado que nós temos é não subestimar nenhuma doença, tá? Esse é o primeiro legado que fica. O segundo, nós precisamos sempre estar preparados e ter esse conhecimento, esse fundamento de como fazer o enfrentamento de doenças infecto-contagiosas em larga escala. Foi isso que o brasileiro aprendeu a fazer, que nós nunca havíamos passado por isso, entendeu? Diferente de alguns países na Ásia que já tinham um know-how, como a Coreia do Sul, em relação a enfrentamentos de epidemias por vírus, o sul da China também. Então, eles conseguiram se adaptar melhor. Países tropicais como o Brasil, como não haviam tido essa pandemia ou uma epidemia forte de doenças infectocontagiosas sendo como transmissor o ser humano, acabaram tendo que aprender a lidar com essa situação.
Sim, e inclusive ninguém nem sabia o que era, né? A Covid. Eu acho que o mundo inteiro foi pego de surpresa, né, doutor? Foi muito rápido, né? Eu lembro que em dezembro de 2019 eu estava em viagem próximo ali à Ásia, 12 horas da Ásia mais ou menos, quando eu estava ouvindo um canal de televisão, aquele canal local falando dessa doença, um vírus misterioso que estava se expandindo de forma muito rápida, e já começaram lá naquele noticiário discutir qual seria a conduta, ou por que ainda não tinha sido tomada conduta. Dezembro de 2019, dia 19 até eu lembro. Marcante, hein? 19. Aí eu estava com a minha esposa, até chamei ela para ver esse noticiário, e ok, continuei a viagem, voltando para o Brasil, entrei no avião, nada contra nenhuma comunidade, mas cheio de chinês e japonês dentro do avião. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que aquele vírus da Ásia está aqui? Brinquei com a minha esposa, só falta a comissária ser japonesa também. E a comissária era japonesa, era oriental. É oriental. Então, eu cheguei no Brasil, eu falei assim, olha, eu acho que isso é um sinal, eu vou estudar sobre esse vírus. E quando eu comecei a estudar a velocidade de propagação da Covid, com base nos dados dos outros países que já estavam fazendo enfrentamento, ainda não sabiam qual vírus era, mas sabia que esse vírus estava se propagando. E estava se propagando, né? Se não me engano, lá pelo dia 6 de janeiro que foi identificado o Covírus. Então, com base nesses dados, eu comecei a ver a velocidade de propagação. E meu cálculo batia para final de fevereiro. Quando eu fui calcular em cima da chegada nos Estados Unidos, eu vi que batia igual, mais ou menos, que o CDC tinha calculado. Que o Brasil. Não, que o órgão de controle de doenças americanas tinha calculado, né? Então eu falei assim, poxa, o meu cálculo não está errado, então realmente vai chegar aqui. Né? Foi quando eu comecei em janeiro a me preparar. Mas só que em janeiro era uma realidade muito distante para o brasileiro, né? Se você for ver, quem que na primeira quinzena de janeiro estava se preparando para a chegada de uma pandemia? E no início, né, tinham muitas... as pessoas achavam que pegar na caneca você já pegava o Covid, que pôr a mão na mesa, onde a pessoa pôs a mesa. As pessoas começaram também a entrar num movimento de um medo supremo naquela época, né? Sim. E foi uma situação muito nova. Né? Então, também isso era uma coisa que vocês médicos, vocês tiveram que também ter cuidado para orientar a população para não causar também uma situação de pânico, de desespero, né? Porque era uma coisa muito nova para vocês também da área médica, né? Sim. Os primeiros dados coesos vieram mesmo no final da primeira quinzena ali, né, de janeiro. Mas mesmo assim, a primeira onda de Covid que nós tivemos foi uma onda aterrorizante, né? Se for ver assim, em todos os hospitais, população lidando com aquele influxo de pacientes altíssimos, né? Não estando preparados, e aí o mercado me responde com uma alta de preços, porque também ninguém tinha pensado no fator econômico, né? O que ia refletir, né, as empresas tendo que fechar, os preços subindo, a oferta e procura aumentando, a demanda, né, reduzindo. Então, foi uma série de situações ali que realmente foi um caos a primeira onda. Sim. No mundo inteiro, todos os países que receberam. Doutor, o senhor acha que a Covid daqui para frente vai ser como a influenza? Todo ano a gente toma a vacina da gripe? Vai ser uma coisa que realmente que não tem o fim, assim. A gente vai conviver, criar anticorpos e continuar convivendo com esse vírus.Sim, Patrícia, eu desde o começo eu sempre falei com todo mundo, né? Todo mundo fala assim, Covid não vai vir. Eu falei assim, olha, as estatísticas estão mostrando que vai vir sim. Eu lembro que eu conversei com uma infecto do Einstein aqui, e ela falou, não, me garantiu que não vinha. Eu tomei um posicionamento totalmente contrário. Falei, poxa, se a matemática está me falando que vai acontecer, entendeu? Eu vou acreditar nela, sim. Entendeu? Então eu cheguei, né, eu lembro que na época eu chamei a administração da Santa Casa aqui de Pindamonhangaba e falei, pessoal, vai chegar, eu já estou comprando o EPI para o meu setor inteiro, estou comprando o EPI para mim e para todos os funcionários que trabalham comigo no setor. Porque o preço vai subir. Porque o preço vai subir. Recomendo que vocês façam isso. Sim.
que comprem também sedativos, que comprem material de intubação, porque se não esgotar, o preço vai subir muito. Então eu paguei, lembro que R$7 nas N95, nas máscaras N95. Hoje a máscara N90, hoje não, mas não chegou a custar R$54, R$60 na pandemia. Entendeu? Olha o quantas vezes subiu 5 vezes o valor. Inclusive o medicamento, Medicamentos acabaram. Material para fazer intubação. Exatamente. Em várias unidades, e, enfim, foi um caos no começo. Você sabe, doutor, que eu presidindo a Santa Casa de Amparo, não sei se aqui em Pinda eles sabem, né, a população, mas na ocasião do Covid eu estava ali na presidência da Santa Casa da cidade de Amparo, e o prefeito, ele criou os polos Covid antes da Covid chegar na cidade. Perfeito. Assim como o senhor, o prefeito Jacó, que foi quem me convidou para estar indo para Amparo, ele criou polos Covid. E as pessoas achavam que ele era doido. Eu falava, mas nem tem Covid aqui. Aconteceu isso comigo. Foi exatamente. Me lembrou, o senhor me lembrou do prefeito Jacó, lá de Amparo, que pensou antes. Quando ele percebeu, ele falou, preciso organizar. E aí ele criou polos Covid. Também já foi numa empresa, na iniciativa privada, buscar doação de equipamentos para montar UTIs, porque ele viu que se ficasse grave, o hospital não iria dar conta, e as pessoas achavam que era doido. E olha só, eles conseguiram passar sem ter superlotação, sem ter problema. Por quê? Pesquisa, né, doutor? Pesquisa, é isso que eu ia falar, baseado em pesquisa. Então, quando eu vou tomar uma atitude, é sempre baseado em ciência, em pesquisa. Ciência, né? Tá? A teoria do achismo, eu não compartilho dela. Também não. Eu não pratico achismo. Se eu acho, eu tenho dúvida, né? Eu pratico ciência. Dentro da medicina, ciência. E o senhor acha que Pinda, tirando ali a Santa Casa, conseguiu passar por esse momento do Covid estruturado ou não? Aqui é o papo reto, hein, doutor? Papo reto, vamos falar então. Papo reto. Só voltando ali para a pergunta anterior. Então, as pesquisas, principalmente do John Hopkins, que é o principal estudo, né, o principal hospital que estuda a pandemia, ele diz que o Covid, ele sim vai existir, mas de uma forma mais branda, e a tendência é cada vez mais ele se tornando uma gripe. Sim. Entendeu? Então, ele não é que ele vai morrer, sumir, não desaparecer. Deixa de ser uma influenza, né? Ele vai existir, mas nós vamos conseguir coexistir sem grandes problemas com o Covid. Tá? Isso tem um gráfico, uma tabela para isso acontecer. Assim como ele já também predizem aí uma possível segunda pandemia vindo por aí em 10 anos, mais ou menos. Em 10 anos, doutor Norris, não assusta a gente, não. Vamos nos antecipar, então. A gente conta com médicos como o doutor, que estuda, que pesquisa, que vai estar, quando chegar, a gente já vai estar prevenido, né? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus, né? Deus e a segunda foi essa questão, você vê, o prefeito de Amparo conseguiu se antecipar e foi ali, pessoas criticaram e no fim ele estava correto. Estava correto. Assim como também o senhor fez. Sim. Agora, e a cidade de Pinda? A Santa Casa, né? Vamos falar. Lá na Santa Casa, o que aconteceu? Em janeiro eu comecei a treinar o pessoal do setor, janeiro, fevereiro, que estava previsto chegando no final, dentro do meu setor, comecei a fazer o protocolo, desenhar um protocolo de enfrentamento, como lavava as mãos, como se paramentava com o EPI, qual o EPI que nós iríamos usar, tudo para já deixar os funcionários preparados do setor, não só mas acostumados, habituados. A rotina leva à perfeição. Então, e eu queria a perfeição no enfrentamento, eu não queria ninguém contaminado. Não é que eu não queria me contaminar, eu queria o setor podendo perfeitamente, sem ninguém se contaminar. Eu não queria perder ninguém. Sim. Eu não queria perder uma pessoa, um amigo que trabalha comigo todos os dias. E que estava ali na linha de frente. E que estava na linha de frente. Colocando a vida dele em risco para salvar vidas, né? E que muitas vezes ia desempenhar uma função anexa a que eu desempenho. Sim. Entendeu? E que depende uma da outra, Sim, né? Claro. Então, conversei desde os funcionários da limpeza até os funcionários do raio-x, todos os setores, recepção, etc. Fiz várias solicitações,
perante ao setor, desde proteção para as meninas também. No começo, eu preferi pecar por um excesso de cuidado do que pela falta. E o resultado que nós tivemos foi um baixíssimo índice de transmissão cruzada enquanto o protocolo estava sendo aplicado. Deu 0,1. Eu lembro que na época eu tinha calculado lá com 4 mil atendimentos de Covid no setor. Entendeu? Então foi um número fantástico, um desempenho excelente. Agradeço também a todos os funcionários que estiveram comigo naquele tempo e que ainda estão. Muito obrigado pela cooperação e parabéns para vocês. São os guerreiros. São os guerreiros. E uma ressalva só. Nós temos a tendência a tivemos o tendência a contrair o Covid quando estávamos num processo de relaxamento. Sim. Não sei se você sabe, mas o Covid ele foi transmitido em sua grande maior parte das vezes dentro de aeroportos, em primeiro lugar, em segundo lugar, igrejas e cultos, em terceiro lugar, supermercado. Olha isso. O hospital não era o principal local de contrair Covid-19, entendeu? Então... Doutora, a pergunta que não quer calar. O senhor pegou Covid? Não, graças a Deus não peguei Covid, já fiz teste. Toda vez que eu ficava doente fazia o teste também. E, pelo contrário, meu sistema imune respondeu excelente, né, nesses períodos de pandemia. Assim, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ficar doente na minha vida. Mas assim, o senhor acredita que uma suplementação, um tratar preventivo para a população, porque a gente trata a doença. A gente tem que ter vida, tem que ter saúde, né? Então, por exemplo, a gente tem que imaginar que a pessoa não se alimenta direito, que a pessoa não consegue ter uma rotina de vida saudável. E essas pessoas, não caberia também pensar num projeto, num programa de prevenção, dando qualidade para a população, ofertando para a população até medicamentos que pudessem suplementar, que pudessem, principalmente os idosos, que são mais suscetíveis, que praticamente o que mais pelo menos eu vi lá na Santa Casa de Amparo foram idosos e obesos, né? E aí você fala, por exemplo, seu sistema imunológico. Ele depende de várias coisas. Ele depende de uma boa alimentação, ele depende, não é isso, doutor? O médico aqui é o senhor, eu sou aqui Pode só... falando, complemento. Depende de uma boa alimentação, depende do estresse também, do fator... Um bom sono, né? Ter atividade física. Sim. Então, assim, nós temos aí que ofertar saúde para a população. Sempre. Para a população poder estar mais forte e resistente a essas situações, assim, adversas que vêm, como uma pandemia. E isso a gente começa a entrar um pouco em política de saúde pública, né? E sim, é muito importante sempre, principalmente estar estimulando não só a realização, a prática esportiva, a boa alimentação, bons hábitos de vida, mas também é muito importante dar conhecimento para a população, dar informação, né? Se você pega alguns exemplos de países desenvolvidos, como vou citar outra vez a Coreia do Sul, ela, na época do Covid, ela espalhou cartazes pela cidade inteira, das capitais, principais cidades, dizendo sobre o Covid, informando sobre o Covid, as noções básicas de higiene. Então, o que eu atribuo uma boa resposta do sistema é uma noção básica de higiene, tá? Importante você ser regrado com essa noção básica de higiene, e o sono também faz a diferença. Sono. Dormir bem. Dormir bem. E isso faz uma diferença enorme relacionada a todo o nosso hormônio, todo o ciclo hormonal que a gente tem. É importante. Então, é muito importante. Aí, entrando nessa linha que a gente está falando de saúde pública, a gente está aí agora, nesse momento, numa situação difícil. Digamos que no Brasil, mas Pinda, eu vi, doutor, saiu até na TV Vanguarda, Pindamonhangaba no ranking de maior caso de dengue. Pindamonhangaba e Jacareí, no Vale do Paraíba inteiro, estão lá. Aí eu te questiono o seguinte, é o que eu questionava para todos os colegas durante a pandemia aqui, né? Será que o Brasil não está tão ruim como os Estados Unidos porque o Brasil não está
computando todos os casos, não está tendo a capacidade de fazer o diagnóstico de todos os casos? Ou será que Pinda não está tendo uma capacidade de diagnosticar de uma forma plena e boa todos os casos de Covid para tabelar e tabular esses dados, entendeu? Para fazer o enfrentamento? Essa que é a questão, assim. Pinda está em segundo, Pinda teve 2 mortes. Aí eu já estou na dengue, doutor. Da dengue, eu estou falando da dengue, da dengue. Então, será que é porque Pinda não está fazendo todos os testes e todos os exames necessários para fazer o diagnóstico da dengue? Fechar o diagnóstico. E aí eu vou entrar como médico para responder isso para você. Eu dei plantão na UPA de Moreira César semana passada e eu tive a possibilidade de estar pedindo todos os testes rápidos que eu quis dos pacientes suspeitos e notificando, né, e também a vigilância, e tive a oportunidade também de pedir a sorologia. Sim. Então, assim, será que todas as cidades do Vale do Paraíba estão tendo o mesmo aparato, o mesmo arsenal que Pinda está tendo contra a dengue? Essa é a primeira pergunta. Vamos fazer justiça, né? A segunda questão que eu coloco é: o que está sendo feito dentro da política de saúde pública para fazer a prevenção da dengue? Quando que isso deveria ter sido feito? É agora? Ou teria que ter sido feito há 6 meses? Você está entendendo? Na verdade, a dengue tem todo ano, né, doutor? Tem todo ano, por isso eu estou falando. Não dá para entender. A profilaxia é há 6 meses. Hoje, a gente está remediando. Hoje é cuidar da doença. É cuidar da doença, entendeu? Então, pode ser... Aí a gente entra numa questão de zeladoria. Porque Covid transmite de pessoa para pessoa. Isso. Mas a dengue é um mosquito. E o que eu estou falando não é um achismo meu, repito, eu não trabalho com achismo. Sim. O que eu estou falando é da cartilha do Ministério da Saúde. A profilaxia, a prevenção da dengue não é feita agora. Sim. Agora, não adianta. A profilaxia e a prevenção é feita há 6 meses para trás. Tinha que ter sido feito todo um trabalho de zeladoria, antes de chegar agora. Antes de chegar nessa situação. Exato, tá? Essa é a questão. Mas o senhor percebe que o ano passado eu estava aqui em Pindamonhangaba, já estava morando aqui. E eu vi que não teve dengue, mas não foi tão... Não foi uma explosão. Uma explosão como está sendo dessa vez. Este ano nós já estamos com aproximadamente no Brasil 10 mil casos, se não me engano, em relação ao ano passado, foram 3 mil casos, né? Em janeiro, desculpa, nós estamos em fevereiro agora, né? Em janeiro foram 3 mil casos no Brasil inteiro e esse ano nós já estamos com 10 mil casos, quase triplicando, né? Aqui em Pinda, em janeiro fevereiro foram 1.900 casos esse ano, e o ano passado foi, se não me engano, 15 casos de dengue, né? Então, assim, realmente teve uma explosão, mas isso é em nível nacional, tá? O que você pode estar fazendo aí é a proporcionalidade. Será que Pinda está fazendo esse aumento maior do que a média nacional? Aí você tem que analisar os diversos vieses que tem nessa avaliação. Mas olhando ali, estando ali dentro do postinho em Moreira César, que eu sei que está tendo muito caso em Moreira César. Bastante caso. Muito caso em Moreira César. A gente entende que existe uma questão de zeladoria que devia ter sido feita a lição de casa há 6 meses atrás, como foi dito, né? Agora não adianta, a gente já está aí. O que a população, além de fazer a sua parte no seu quintalzinho, na sua casa, né, cuidar do seu pedaço, o que mais a população pode fazer para se prevenir? A questão dos repelentes, se isso é realmente todo dia usar repelente, o que o senhor pode ajudar quem nos tá aqui assistindo e acompanhando esse podcast, para tentar minimizar, né? Sim. Primeira coisa, combater os criadouros, os focos de criadouros da doença, né? Então, se você olha ali que tem algum na tua casa, por exemplo, algum potinho com água de vaso, entendeu? Você coloca areia. Se você vê que tem alguma lata, uma garrafa PET jogada que está concentrando água, pega essa garrafa, joga, coleta esse lixo que tenha, por mais que não seja você que tenha produzido esse lixo. É uma noção de civilidade, né? Outra situação que a população pode estar fazendo é usando repelente.
O que eu escuto muito é que, infelizmente, o preço do repelente subiu, tá muito caro. É difícil esse Brasilzão nosso, né, doutor? É complicado, não é fácil Deveria não. Justamente, nos Estados Unidos, por exemplo, baixa o preço do medicamento quando tem uma endemia, política pública, né? Política pública, vem a política e se pública. O Brasil inteiro tá assim, aí deveria baixar o imposto do repelente para poder chegar na população. Agora, tá difícil comer, quanto mais passar repelente. E quem não tem dinheiro para comprar repelente caro? O pessoal que tá lá no Araretama... Citronela. Citronela é derivado da planta, né? Citronela. Existem velas, existem cremes também, que eles são mais em conta. E tem até essa questão da região do corpo que o mosquitinho safado gosta? Ou é lenda? Pelo meu conhecimento científico, não. Tá? O que eu sei é que eles são atraídos pela bilirrubina, né? Pelo nível de bilirrubina circulante, né? É basicamente isso. Doutor, o senhor está falando para um pessoal que não entende. Nem eu entendo o que o senhor falou. Uma substânciazinha que tem no nosso organismo, que é produzido pela vesícula biliar. Entendi. E aí solta um cheiro, um odor, é isso que acontece? Parece que sim, né? Ele atrai. Então tem gente que tem mais tendência ao mosquito gostar e tem gente que passa mais desapercebido do mosquito. Isso. E nem todo mosquito é o mosquito da dengue, né? Porque a pessoa... teve familiar meu que está desesperado. O mosquito é o vetor, né? Qualquer mosquitinho já está desesperado. Então, o mosquito é o vetor. É o Aedes aegypti. Sim, é um tipo de pernilongo, né? De mosquito, que ele carrega o vírus. Sim. Né? Nem todo Aedes aegypti vai estar com o vírus. Tá? Então, não necessariamente porque você tomou uma picada no pernilongo, você vai ter contraído a dengue. Né? E outra coisa bem importante para se falar da dengue é que a dengue ela não é transmitida de pessoa para pessoa, né? Como as pessoas, como a população vem me questionando, né, doutor? Se o meu cunhado tiver com dengue e ele passa para mim, se meu cunhado tiver com dengue e ele espirrar em mim, eu pego dengue? Não. A resposta é não. Eu também fui questionada sobre isso, doutor. Várias pessoas... Eu tô com uma prima com dengue, né? E daí eu falei, mas não vamos visitar? Não, mas não transmite, gente. Isso é bom esclarecer, doutor, para quem nos assiste. O vetor é o pernilongo. O Aedes aegypti. Então pode cuidar da pessoa né? com O Aedes aegypti contaminado. Não tem perigo ficar perto de uma pessoa com dengue. Não vai pegar dengue. Não vai pegar dengue em hipótese alguma. E aí, essa dengue, ela tá vindo... Por exemplo, essa minha prima com dengue, ela teve febre alta. Era uma dengue diferente. O que pode mudar é o padrão de acordo com o tipo ou subtipo do vírus, né? Então, hoje... tem sido observado bastante diarreia, né? Além da febre, além da náusea, todo aquele pródromo. E a dor no corpo, antigo, né, doutor? As dores articulares, dor retroocular, que é uma característica da dengue, né? A cefaleia retroocular, que é a dor de cabeça atrás do olho. Atrás dos olhos. E também náusea e, em alguns casos, vômitos, né? Seria basicamente isso, a artralgia, que é dor articular. E aí a pessoa começou com uma gripe. Ela não sabe se é dengue ou não. O que ela faz? Ela deve procurar onde? Procura uma unidade de saúde mais próxima da casa dela para ela ter esse direcionamento. Né? Nada de ir para o hospital, gente, porque assim, se só estiver passando muito mal mesmo, né? Porque acaba superlotando também a Santa Casa, o pronto-socorro. Sim. O ideal é procurar uma unidade de saúde perto da sua casa. Próximo da sua casa para receber toda a orientação e uma avaliação inicial, né? Agora, aqui Pinda está muito bem estruturada, né? O prefeito Israel estruturou muito bem esse combate de enfrentamento. Hoje, quando você chega numa unidade de saúde da nossa cidade, como, por exemplo, uma UPA, aí nós temos 3 UPAs aqui na cidade, bem divididas, né? Você tem a triagem feita, e parabéns pelos profissionais da enfermagem, tá? Pela triagem que vocês estão fazendo e pela briga e pela luta, mais uma vez na frente, aí na linha de frente em combate
a uma epidemia, que é a dengue, né? Então, é feita toda essa triagem para os profissionais da enfermagem, eles passam para o setor, quando há suspeita de dengue, eles passam para o setor de atendimento à dengue, que tem um médico e tem todos os exames, toda a solicitação de exames disponíveis, toda a medicação disponível também. Então, esse fluxo na nossa cidade está sendo bem executado. Sim. E uma pergunta, eu vi a notícia hoje que o prefeito Israel, ele decretou um estado de calamidade na cidade. O senhor acha que isso foi uma coisa, realmente nós estamos nesse estado, foi acertado, ou o senhor acha que nós ainda não chegamos nesse estado para ser decretado calamidade? O doutor prefeito Israel, além de prefeito, ele é um médico, né? Então ele entende bastante de saúde, entende bastante de medicina. Ele tem um olhar, acaba tendo, por ser médico, acaba tendo um olhar diferenciado, né? Porque isso assustou um pouco a população, né? Isso. Quando você fala em calamidade, você já imagina, nossa, então Pinda tá terrível, já assusta um pouco a população. Sim. O que o senhor pode falar para essa população com relação a isso? Então, essa notícia que saiu hoje. Eu acho que o Dr. Israel está correto, tá? Eu penso que o Dr. Israel está correto, né? Porque todos os dados remetem a esse estado, tá? O estado de emergência, de calamidade, né? E o plano está sendo executado para contenção. Então, nós temos que tranquilizar a população, Sim. né? É basicamente isso, é ter ciência de quando procurar os sintomas graves, né, da dengue hemorrágica, que seria a lipotímia, a tontura, o desmaio, entendeu? Uma incapacidade, uma prostração incapacitante, né? Quadros hemorrágicos, você tem hemorragia, sangramento pelas mucosas também, nariz, boca, nesses casos todos, que são sinais de alerta, aí sim dá se procurar uma unidade aí. E doutor, a questão da imunidade da pessoa, dela estar se alimentando direito, tentando dormir, como foi falado, melhor, isso também pode ajudar a não, vamos supor, ela pegou a dengue, mas a não evoluir para um quadro mais grave? Não. Ou não tem nada a ver? O vetor é o mosquito, né? E o tipo são 4 tipos de dengue, né? O tipo hemorrágico é um dos tipos. Então, dos tipos. Isso não vai fazer, não vai ter um fator, não vai ser um fator determinante para você ter a dengue hemorrágica, que é a dengue grave ou não, tá? O que vai fazer diferença é, por exemplo, você não se informar. Né? Então, peguei dengue, vou lá e tomo uma aspirina, um AS, ácido acetil salicílico. Não pode. Não pode, entendeu? Você vai agravar o seu estado. E se a pessoa está com uma gripe, mas não tem certeza se é dengue ou não, ela é melhor não tomar remédio nenhum e procurar o atendimento médico. Procure o atendimento médico. Os exames permitidos, os medicamentos permitidos na fase inicial da dengue, né, durante a dengue, são o paracetamol, né? No caso, para dor, para febre. Isso, e a dipirona, para dor, para febre. Os AINES, que são os analgésicos não esteroides, como o cataflam, os anti-inflamatórios, eles não são recomendados, assim como o AS, tá? Então, de qualquer forma, na dúvida, procure um atendimento médico, que ele vai dar, o médico ali vai te dar a direção, né? Principalmente porque, por exemplo, tem casos de pessoas que faz uso de AS continuamente, né? Procure o médico. Tem que procurar. Pare o AS, procure o médico. Né? Aliás, continue tomando medicação, que nem seu médico falou. Vá, entre em contato com ele e pergunte o que deve fazer. Exatamente. Mas então a gente tem que ficar tranquilo com isso e saber, cada um tem que fazer também a sua parte, né? E contar também com a zeladoria. Quem sabe agora a gente, para o próximo ano, quando voltar de novo a fase da dengue, as coisas estejam mais estruturadas para que tenha menos foco. Mas eu acho que esse ano está sendo um ano atípico no Brasil inteiro, né, doutor? Sim, como eu havia dito, né, não é uma situação específica da cidade de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba pode estar melhor ou pior proporcionalmente que a média do Brasil? Pode.
Sim. Mas isso é uma média, é uma situação que está ocorrendo em nível nacional. Sim. Entendeu? E as pessoas têm que se lembrar também um pouquinho daquele momento, né, do Covid, voltando um pouquinho para ele, que teve a primeira onda que todo mundo assustou, a segunda onda todo mundo já estava mais postado, mais calmo, tranquilo, e a terceira onda que todo mundo tirou de letra. E agora nem se fala mais. Dengue a gente tem sempre, pessoal. Vamos procurar manter a tranquilidade, vamos procurar manter a calma, tá? E seguir as orientações que são ditas aí pelos meios de comunicação oficiais, né? Como a Secretaria de Saúde Municipal, o Governo do Estado, né? A Secretaria de Saúde do Governo do Estado, também e nada de inventar nacional. Receitinha caseira, coisa nova. Funciona. Vamos fazer um feijão com arroz que dá certo e a gente ganha o jogo. É melhor, né? É melhor. E então, assim, a gente pega aí toda essa experiência, o legado do Covid, como a gente falou, trouxe um alerta para a classe médica, trouxe um alerta também para os órgãos públicos sobre... Peraí, a gente tem que estar sempre preparado para as novidades. E atentos, sempre pesquisando, né, doutor? Então é uma coisa que foi positivo. E aí agora vou entrar na pergunta da vacina. A vacina da dengue, o senhor indica? Vamos lá. A vacina da dengue, vou até fazer um comparativo aqui para a população entender. Ela passou por um processo diferente da vacina do Covid. A vacina do Covid, eles pegaram uma vacina que tinha tido início de fabricação em cima de um vírus, né? E eles foram readaptando essa vacina para chegar nos níveis de teste para poder entregar mais rápido para a população. Tá. A da dengue é um estudo já com todas as fases feitas, realizadas, entendeu? Então já passou pelos 3 estágios, tá? Ela tem um índice de proteção para pessoas que já tiveram dengue uma vez de 87%, de eficácia de 87%, eficácia para as pessoas que não tiveram dengue ainda em 76%. Né? Ela foi muito positiva para combater a dengue em pacientes de 12 a 16 anos de idade, que é o problema do Brasil. Hoje quem mais sofre com dengue são as crianças, tá? Os adolescentes de 12 a 16 anos de idade. São os que têm maior número de internação em nível nacional, estou falando, tá? Então, essa vacina ela vai chegar primeiro somente na região do Alto do Tietê, né? Que envolve Mogi Guaçu, Guararema, todas aquelas cidades ali ao redor. São disponibilizadas em média de 754 mil vacinas, tá? Não atenderá a nossa região nesse primeiro momento, a nossa região vai ficar de fora. É importante para o pessoal não ficar fazendo alarde e nem sensacionalismo. Não vem para a nossa cidade na primeira instância, né? A princípio, pelo que está escrito, né? Pelo plano. E ela sim é efetiva, então foram feitos todos os estágios, ela seguiu todas as formas corretas de no particular ela já tem, né, doutor? Para dengue. Eu vi em nível do Sistema Único de Saúde, né? Eu vi no SUS, eu não vi no nível particular. Eu acredito que ela já tenha. Já tem no particular. Então, quem puder no particular, infelizmente, o ideal seria no SUS. Mas quem tiver no particular é bom já tomar a vacina também, né? Sim, se tiver vacinar. Oportunidade. Já tomar. Lembrando que ela está sendo inicialmente dada também às crianças, né? Crianças e adolescentes. Vai ser distribuído preferencialmente às crianças e adolescentes. Não tem restrição? Não tem alguma contraindicação? Até o momento, não. Não foi distribuído em larga escala que nem vai ser agora. Então a gente não tem esse dado ainda coeso para estar falando. O que tem é que nesses testes que foram feitos, as reações mais graves foram apenas acho que não me engano, foram 1% da população que teve, e todas as pessoas que tiveram uma reação no nível grave dessa vacina, elas se recuperaram em 100%. Tá? É isso que a gente pode falar. Então, você está suscetível. Eu costumo dizer que 1% em medicina é alto, porque 1% de 100 pessoas é uma. 1% de 100 mil pessoas são 10. E aí a escala vai aumentando. De 100 pessoas são 10, de 100 mil pessoas, né, são 100. Então, você pega aqui
corrigindo. Você pega aqui em Pindamonhangaba, se todo mundo fosse vacinado, nós teríamos aproximadamente umas 140 pessoas, 170 pessoas mais ou menos, com reação adversa, grave, né? E 140 pessoas reclamando, é bastante. É bastante. Com a rede social. É bastante. Aí daí vem daí começa aquela mesma coisa que a gente teve no Covid, né? Aquela propagação de desinformação. Desinformação. Uma pergunta, nesse quadro, nesse cenário, algumas pessoas levantaram a questão de necessidade de montar um hospital de campanha. O senhor acha que chegou nesse ponto? Com os números hoje da cidade de Pindamonhangaba, não. O que a prefeitura tomou de decisão tá certo. Tá certo, tá correto e está atendendo. É alto o número de atendimento que nós temos aqui. São muitos pacientes. Você vê eu dá uma média de 30 a 60, depende da unidade de saúde, de pacientes atendidos, entendeu? Poxa, você vai ver, você coloca 60 pessoas a mais numa rotina de um serviço de saúde, isso é muita coisa. Entendeu? 60 pacientes precisam de cuidados, né? Sim. Não dá para você simplesmente fazer um atendimento básico nessa situação que nós estamos, né? O paciente tem que se sentir acolhido, tem que ser bem atendido, com certeza, né? Tem que ser um atendimento humanizado, que ele chega fragilizado, né? Então, é considerável, mas a conduta, mas será que por a enquanto, vacina está assertiva. não chega antes de ter a necessidade de chegar num ponto desse? Olha, eu não consigo te responder isso porque eu não faço parte do plano de desenvolvimento da distribuição da vacina, tá? Então eu não sei responder, não tem como eu te responder isso. Mas por hora, o que está sendo feito é o correto. É o correto. E não há necessidade nesse momento de um hospital de campanha, que é um investimento maior. Altíssimo. O que não significa que não possa acontecer daqui a um mês. Daqui 2 meses, tá? Deixando bem claro isso. Pode ser que ocorra. Tá. Entendeu? Vai depender muito de como a população vai também assumir essa responsabilidade de batalhar contra a dengue, né? Sim. Então vai depender muito do retorno que a população vai dar para o sistema de saúde. Né? Se a população der um baixo retorno, cada vez vai aumentar mais o volume para passar no gargalo até a hora que vai entupir. E aí vem o hospital de campanha. E aí é a questão da conscientização, da plaquinha que o senhor falou lá na sua viagem, que todo lugar tem ali informação. Sim. Eu confesso que eu tenho visto pouco. Eu tenho visto na rede social, mas na cidade, nos pontos estratégicos, o senhor não acha que deveria ter supermercados, farmácias, são lugares que as pessoas estão frequentando, mais informação para conscientização? Porque a gente sabe, principalmente na área rural, as pessoas não olham rede social. Né? Elas precisam da informação e não tem muitas vezes acesso. Eu vejo dentro de casa, né? Meu pai mesmo, para usar a rede social, eu falo, pai, entra aí no Facebook, no Instagram. Ele mal consegue usar o Facebook, o Instagram ele nem sabe entrar. Então, a gente tem uma população bastante idosa em Pindamonhangaba hoje, tem uma população rural que não tem acesso a essa informação digital. Essas pessoas precisaria ter uma informação mais efetiva. A gente está conversando aqui, as pessoas vão nos assistir, vão ter as informações, mas e aquela pessoa onde não chega a informação? Né? Que é a área rural, que é essa população mais idosa, que não tem tanto habilidade com a rede social. Como levar a informação para essas pessoas? Perfeito, bem colocado. Lembrando que 5% da população de Pinda está na zona rural. Bom, basicamente é o seguinte, vamos conversar diferente, vamos falar de marketing. Porque marketing envolve não só os outdoors, mas também propaganda na rádio, né? Propaganda na televisão, propaganda com panfletos na cidade, e é basicamente isso, é um marketing. Eu não vou nem falar... Ela ouve a rádio, a zona rural. Sim. É um marketing contra a doença. Sim. Né? Contra o vírus, contra a dengue, né? Não de forma alarmista, né? Não.
Perfeito, não de forma alarmista, não de forma sensacionalista. Veja bem, isso é uma coisa séria, é um enfrentamento, não é um show de espetáculo, não é sensacionalismo. Vidas, né? Estamos falando de vidas. São vidas. Sim, claro. Então, não de forma alarmista, como você colocou muito bem, não sensacionalista, mas sim realizando um marketing, né, para englobar todas essas pessoas, né, da zona rural, os idosos, para estar trazendo junto no combate ao Aedes aegypti, né, a dengue. E nós esperamos aí que o tempo comece a refrescar um pouquinho, para poder dar uma melhorada nesse calorão que está aí, e que é muito propício pro mosquitinho ali. Sim. Eu acho que a gente também espera que amenize um pouco esse calor, mas enquanto isso a gente tem que fazer a lição de casa, né? E cada um fazer a sua parte, entender que o município tem a parte dele, mas a população também tem a parte dela. Nós temos que unir forças em prol das vidas. E todo mundo que puder ajudar com informação, principalmente levar a informação, eu acho que é importante, né, doutor? Perfeita colocação, Patrícia. É esse o pensamento, é esse o raciocínio. Somos todos unidos e conscientes no combate à dengue. Não tem partido, não tem bandeira, não tem time de futebol, não tem nada. Nesse momento é união. Perfeito, exato. É isso, doutor? Sim, exato. Não tem o que fazer, é união. É união. Olha, eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer. O nosso tempo, ele não é o tempo que eu gostaria. O nosso tempo tem aí um tempo marcado. Mas eu quero já deixar aqui o convite para uma volta para um outro tema, que eu sei que aí tem muito conhecimento, uma bagagem grande de saúde, e a população é carente de informação, principalmente dessa forma fluida, simples, né, que a população consegue entender. E aqui é um papo reto, não tem mimimi, não tem nada. Aqui é ajudar a população, é trazer a realidade, é mostrar como que funciona a prevenção. Depois isso aí vai ficar para um outro programa, hein, doutor? Com certeza. Prevenção é a solução. Sim. A gente tem que trabalhar programas de prevenção. Comprovadamente. Mas isso aí a gente vai guardar aí deixar um gostinho para um próximo programa, que já está aqui feito o convite. Muito obrigado. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui ao seu lado, dessa nobre jornalista que nós temos aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba, da querida cidade de Pindamonhangaba. E com certeza aceito aí o próximo convite, estarei aqui ao seu lado. Foi uma conversa muito gostosa, descontraída e bem interessante que nós fizemos aqui. Eu tenho certeza que trouxe e agregou muito à população da nossa cidade. Vamos estar aí sempre, e também aqui o canal está aberto. Toda vez que o doutor entender que tem algum recado importante para a população, porque o nosso objetivo é prestar serviço para a população, é levar a informação, não a desinformação. Cuidado com as fake news, né? Tem muita notícia falsa, tem muita lenda, então a gente precisa aqui ter um trabalho sério. Buscar informação, ir atrás das fontes, atrás da pesquisa, como bem dito aqui, e passar a informação certa para a população. E não acreditar em conversa, né? Porque vira um telefone sem fio, né? Sim. Você nunca... E muitas políticas, as pessoas têm que entender que algumas políticas elas são realizadas em nível nacional. Sim. O municipal não tem nada, não tem culpa ou não tem nada a ver com a situação. Outras em níveis estaduais, entendeu? E algumas em níveis municipais. E a população tem que entender e diferenciar isso. Porque às vezes é uma prática, uma política, ou uma ação, ou uma... estadual, federal. Ou a efetivação de algo que é em nível federal, e aí o pessoal faz sensacionalismo em nível municipal, traz a padrinha. E não é bem assim, gente. Vamos lá. Vamos jogar sério, né? Vamos mostrar a realidade, como que funciona para as pessoas. As pessoas merecem, elas devem receber
aí essa informação da melhor forma possível e correta. Deixamos também aqui um canal aberto para que as pessoas possam enviar perguntas ao Dr. Fernando aqui. Opa! E vamos encaminhar as perguntas para que vocês possam estar também. Se ficou alguma dúvida, pairou no ar, eu tomo a liberdade aqui de pedir que encaminhe as perguntas, que nós estaremos encaminhando para o Dr. Fernando, para ele estar respondendo à população, porque nós temos que ouvir as ruas. Nós temos que ouvir as pessoas. Perfeito. Nós temos que andar nas ruas e ouvir as pessoas. Isso falta hoje em dia, né? Sim, muito. Falta muito. Eu andei passando por alguns bairros, né? Pelo Padre Rodolfo, Azeredo. Então, eu vi, né, Vale das Acácias, eu senti e vi e notifiquei o que a população está sentindo neste momento, né? Eu acho muito importante essa ação também dos políticos, né? Os políticos irem para a rua. Nós não podemos falar só do prefeito num contexto desse, porque e os vereadores todos da Câmara se calaram? Há 6 meses atrás, eles tinham que ter cobrado, né, que fosse feito um trabalho. Então ali a gente tem que fazer uma meia-culpa aí com todo mundo, se tinha que ter feito uma prevenção melhor de zeladoria. Jogar tudo nas costas do prefeito agora também não está certo, né? Correto. O que eu penso é o seguinte: a população precisa ser ouvida. Se você quiser ouvir a população, você tem que estar no bairro, tem que estar de frente, conversando, olho no olho, sentindo e vendo o que essa pessoa está sofrendo. Exatamente. E é isso que a gente precisa nesse momento, principalmente para estar aí fazendo um enfrentamento da dengue junto com a Covid, né? Porque nós temos uma pandemia e uma epidemia acontecendo. Exatamente, são os dois acontecendo ao mesmo tempo, né? Exato. Então, e qual é a dica que o senhor deixa para a gente encerrar nosso bate-papo aqui com alguma informação para a população, para que as pessoas possam minimamente se proteger das duas coisas, da Covid e da dengue? Bom, a dica é ouvir primeiro todo esse podcast, que nós falamos tudo que estava, né, que é preciso ser feito aqui, e lembrar que a primeira coisa é procure um atendimento médico. Se você não sabe, você tem que ir ao médico para ele fazer a avaliação, constatar se é dengue ou não e explicar para você quais medicamentos, o que deve fazer, como deve se hidratar. É muito importante a hidratação, principalmente agora a diarreia, ela está vindo com uma intensidade muito maior e uma prevalência muito maior nos casos, né, de dengue. Então você precisa estar procurando um atendimento. Água de coco é bom? Água de coco ajuda bastante, mas tenha uma solução, né, oral para ser tomada, que você deve tomar 1 litro dela por dia, que hidrata mais rápido. Você deve distribuir essa hidratação. A sua hidratação não pode ser apenas com água, tá? Ela precisa ter eletrólitos também. Entendi. É importante para poder compor. Para poder compor. Dr. Fernando, suas considerações finais para esse nosso programa de estreia em grande estilo. Uma pessoa que tem meu respeito, minha admiração, um guerreiro da saúde. Vocês deveriam ganhar uma homenagem. Então, eu queria agradecer o deputado Bertaioli, que me homenageou na Câmara dos Deputados, uma homenagem a nível federal pelo combate ao Covid. Doutor, também merecido. Queria agradecer o vereador Felipe Guimarães também, que ele me homenageou no combate ao Covid. São as 2 pessoas que reconheceram esse combate que eu fiz. Agradecer a todos os profissionais da área da saúde também, que estiveram ao meu lado ou que de uma forma ou outra fizeram parte do serviço que eu prestei, né? Então essa união com os outros profissionais, com os outros médicos, colegas, é muito importante. Foi muito importante, né? Parabenizar também a todos que estiveram em todas as linhas de frente e ainda estão, né, enfrentando a dengue, que não é fácil. Quando você vê aquele monte de gente, aqueles pedindo ajuda, solicitando ajuda, muitos passando mal, e você atende um aqui, atende outro ali, corre. É uma situação difícil, né? Delicada, né? Sensível. Né? Doutor Fernando, as suas considerações finais. Bom, em relação ao Covid, a pandemia continua,
mas não estamos no estado emergencial. E as condutas que vocês devem tomar, vocês já estão cansados de saber, não preciso repetir, né? Em relação à dengue, diga não às falsas informações, diga não ao sensacionalismo, procure um atendimento médico quando necessário, não esqueça de se hidratar, que é muito importante. E eu queria agradecer muito você, Patrícia, pelo excelente programa de qualidade para a nossa cidade, tá? Queria agradecer também a minha esposa, a doutora Melina, aos meus filhos, Vitinhas e Constanza, pela oportunidade de estar aqui. E Pindamonhangaba, tamo junto! É isso aí. Programa de qualidade, conteúdo bom, o programa fica ótimo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse podcast. Papo Reto com Patrícia Marcondes. Semana que vem tem mais.